Fala, meu povo, como é que vocês estão? Então, gente, eu já estava um pouco ansiosa para poder gravar esse vídeo, porque nos últimos dias eu recebi algumas mensagens, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, de alguns de vocês dizendo que está dando certo os métodos e que esses vídeos de estudos estão ajudando muito vocês. Eu fiquei muito feliz de saber disso, isso dá um ânimo para mim poder gravar mais e mais vídeos assim. E eu sei que tem muitos de vocês que vêm ver o vídeo e não se inscrevem, então se você tá aqui assistindo o vídeo, já se inscreve, já ativa as notificações, deixa o like, porque você ajuda muito mesmo o meu canal a crescer. Então é isso e bora pro vídeo. Para você entender melhor o que eu tô querendo dizer, eu vou comparar estudo à atividade física. Isso porque ainda hoje tem pessoas que falam assim, nossa, como eu queria ter vontade de estudar, como eu queria ter gosto de estudar. Gente, sinceramente, eu não sei vocês, mas eu não gosto de estudar e a maioria esmagadora da população não gosta de estudar. A gente estuda porque se a gente quer viver, né, no meio da sociedade capitalista, a gente precisa ganhar dinheiro de alguma forma e a gente só consegue ganhar esse dinheiro estudando. Lembrando que eu tô falando estudando, não tô falando que tem que estudar só coisa de colégio, não. Mas independente se você quer ser empresário ou qualquer outra coisa que esteja fora desse percurso de fazer faculdade, escola, Enem, etc., você também precisa estudar do mesmo jeito. Só que você vai estudar assuntos diferentes. Mas voltando ao assunto, ninguém gosta de estudar. Essa é a grande realidade. Mas fica tranquilo, se você não gosta de estudar, isso é totalmente natural. Tá tudo certo, a gente só precisa desenvolver um método para que você comece a gostar um pouco mais ou a ter interesse sobre o assunto. Porque eu acho que ninguém chegou ao ponto de gostar muito mesmo, 100% de estudar. E para quem não sabe, o cérebro, ele é um músculo. Então, se depois de muito tempo que você não faz exercício, você volta para academia e aí no outro dia sua perna não tá doendo, pois é. Por que você acha que se você parar para estudar hoje e amanhã estiver cansado é anormal? Que é porque eu não gosto de estudar. Não, não é. Você fez exercício em um músculo e é óbvio que ele vai estar doendo no outro dia, assim como a atividade física. Mas com o tempo, quando você vai exercitando ele vai parando de doer. Porém, se você quer crescer o músculo, no caso a gente teria que dizer crescer a sua capacidade intelectual, você vai ter que se esforçando um pouquinho mais a cada dia para ele, e ele vai doendo um pouquinho mais e tudo, mas depois vai se acostumando de novo, igualzinho um músculo de academia. Lembra que na academia você não exercita, você não malha só uma parte do corpo, porque senão fica desproporcional? Pois é, o mesmo vale nessa vida de estudos. Você vai ter que saber dividir as matérias principais, as que você mais precisa estudar, das que não tem tanta importância, as que tem mais dificuldade, você vai ter que saber fazer esse balanceamento para poder organizar o seu horário. Gente, esse conceito de produtividade é uma coisa muito complexa também. Porque, por exemplo, para mim, o meu dia é produtivo quando eu absorvo um monte de informações e que aquilo fica gravado na minha cabeça por muito e por muito tempo. Mas para algumas pessoas o dia é produtivo quando faz o máximo de tarefas possíveis. Mas, na minha opinião, eu acho que a gente tinha que distorcer um pouco esses conceitos de que ser produtivo é cumprir o máximo de coisas que você conseguir. Por exemplo, vai ter dias que você não vai fazer nada, né? Tipo, vai só sair com os amigos, ou sair com a família, ou montar um quebra-cabeça, vai só ver série e vai acabar não estudando. Mas a gente tem que saber balancear. Não significa que só porque você não estudou nesse dia, que você não está trazendo coisas positivas para sua vida, que você não está sendo produtivo. Afinal, você adquiriu experiências, você está adquirindo afeto, você está sendo mais próximo da sua família. E isso, com certeza, é um fator muito importante para você fazer uma boa prova, porque você precisa ter esse lado emocional seu tranquilo. Então, uma regra que eu estabeleci na minha semana para mim não ficar louca só estudando, só pensando em estudo e achando que me divertir não é uma prioridade, é que no domingo eu não estudo. Independente de qualquer coisa, no domingo eu não estudo. E eu venho percebendo que fazendo isso no domingo, acaba que a minha semana é mais produtiva, porque na segunda-feira e na terça, até quarta-feira mais ou menos, eu tô bem animada, entendeu? Eu tô mais animada do que eu estaria se no domingo eu ficasse só estudando. Então estabeleça um dia da semana em que você não faça absolutamente nada, sério, isso é muito importante para você recuperar essas energias. Agora vem a principal dica do vídeo, que é encontre um método de estudo que funcione para você. Não pense que vai ser rápido e fácil, para algumas pessoas
mas eu mesma demorei, sei lá, meu fundamental e meu ensino médio quase todo para poder descobrir isso. Esse método de estudo é uma forma específica de se estudar que faz com que a pessoa goste mais e que ela preste mais atenção e que ela absorva mais daquele conhecimento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu vou falar primeiro os que funcionam comigo, depois eu vou dar outros aleatórios que eu já vi algumas pessoas me falando que funcionam com elas. Aí você vê qual que se adapta melhor a você e vai tentando aí até descobrir algum que você goste mais. Caso nenhum dos que eu fale aqui dê certo para você, você pode criar o seu próprio jeito, testando diversas formas diferentes. Então, eu sou uma pessoa que aprende muito vendo documentário. E também quando envolvia alguma crítica social. Então, quando falava sobre desigualdade, racismo, pobreza, tudo isso, né? Mídia social também, esqueci de citar isso. Fazia eu gostar muito, eu ficava muito presa naquele documentário. Às vezes demorava até o documentário, eu ficava sempre focada. E é muito difícil você conseguir encontrar uma coisa que você fique focada nele do começo até o fim. Eu acho que esse é o segredo. Quando você achar algo que você faça, um jeito de estudar, que faça você ficar focado do começo ao final, isso é muito difícil de acontecer. Então, se você conseguir encontrar, sério, invista naquilo e comece a estudar mais dessa forma. Mas, por exemplo, documentário, ele não engloba tanto as outras matérias, como química, matemática, que às vezes envolve conta, né, de exatas. Então eu também tive que me adaptar, não tem como eu estudar tudo só por documentário. Então se eu gosto de ver documentário e série, e eu tinha que estudar, por exemplo, química ou física, eu tentava procurar documentários que falassem sobre o assunto e que me fizessem interessar mais sobre a matéria. Então assim, eu usava o documentário meio que para aprender, porque tinha informações ali que eram pertinentes, mas eu usava mais o documentário para poder me inspirar, para querer estudar. Então, por exemplo, eu nunca fui muito fã de física, mas o vestibular, principalmente de medicina, ele cobra muito física, tipo, vale muito ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu tinha que me interessar sobre a matéria. Eu comecei a ver um seriado que é super engraçado, já indico pra vocês. O nome é The Big Bang Theory. Ele tem na Globoplay, eu não sei se tem, acho que não tem na Netflix, depois vocês procuram aí. O documentário basicamente fala de todas as ciências, né? Ele fala sobre física, química, geologia, geografia, fala sobre tudo. Mas o fato dele falar muito sobre a física começou a me fazer interessar sobre. E algumas palavras que antes eu desconhecia, com o tempo, vendo esse seriado, que é muito engraçado, eu ria horrores. Então, tipo assim, era muito bom ver ele. E eu fui aprendendo alguns nomes que antes eu ficava tipo, o que é isso? E aí quando eu fui aprendendo, é tão engraçado, essa sensação é muito boa, porque você fica, caraca, eu sei e eu entendi o que ele acabou de dizer. Quando isso entra na aula, a gente não tem sensação melhor você começar a ver uma aula, entender o que o professor tá falando e aprender de fato. Eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas você procurar a base das matérias, gente, é assim, surreal de importante. Muito importante mesmo. Inclusive, tem muita coisa que eu ainda não sei, que eu tenho que estudar de novo a base, né? Aquele básico mesmo, tipo, soma, multiplicação. E que é meio vergonhoso a gente falar, estando mais velho, mas não se preocupe, você não é o único que não sabe fração com vírgula. Porque a gente não vai conseguir fazer uma equação de segundo grau super complexa se a gente não entende nem a primeira. Outra forma de estudar é aquele básico mesmo, lendo e fazendo resumos. Mas isso, gente, tem inúmeras formas de fazer. Tem gente que faz resumo, guarda, no outro dia revisa. Tem gente que faz um resumo, depois faz um outro resumo desse resumo para poder fixar mais a matéria. E tem um método que eu não testei ainda, mas eu quero começar a testar, porque eu lembro que comigo funcionou uma época, uns 2 anos atrás, mas depois eu parei de fazer e eu vou voltar novamente, que é o método usando post-it. Eu vi inclusive no jornal uma pessoa que passou para a faculdade de medicina usando esse método. Você vai precisar de um post-it, né? De uma caneta, de um lápis, o que você preferir, e de uma parede. Então eu tô organizando mais aqui o cenário, porque eu quero organizar um espacinho só para poder fazer isso. Porque tem que ser uma mesa, né, e uma parede assim na sua frente, para você ficar visualizando aquela matéria o tempo todo. E o objetivo é você economizar tempo fazendo resumos, porque quando você vê o vídeo aula, você só tem um papelzinho desse para poder fazer o resumo, né? Então você vai ter que diminuir as palavras, você vai ter que se forçar a explicar o que realmente é importante, a colocar o que realmente é importante aqui. Então, geralmente, coloca as fórmulas,
ou então palavras-chave que vão te fazer lembrar do assunto. Gente, é uma coisa muito doida, eu não sei explicar, mas é muito estranho o fato de você ficar olhando para aquilo, talvez, sei lá, uma hora que você dispersa da aula, você vai olhar para onde? Para o post-it e vai ficar lendo aquelas informações. De alguma forma, isso entra com mais facilidade na nossa mente. Além de que eu acho que fica super bonitinho, né? Aqueles post-its coloridos, dá um ar de estudo, sabe? De papelaria, eu acho muito legal. E por último, para esse vídeo não ficar muito grande, a minoria das pessoas aprende lendo livros literários. Mas isso porque, infelizmente, o brasileiro ainda não aprendeu a ler. E se eu não gosto de literatura romântica, como que eu acho que, de repente, eu vou ler aquele livro e vou amar? Gente, é muito difícil isso acontecer. Se eu não gosto de romance, isso é uma suposição, tá? Se eu não gosto de romance, eu vou ler um livro romântico e vou ficar tipo, meu Deus, vou me sentir burra, não vou gostar, eu vou ler um parágrafo, não vou entender, vou ter que ler de novo, e vou me sentir inútil, vou me sentir fracassada. Porém, você tem que entender que você precisa achar um assunto que você goste de ler. Se você gosta de filme, por exemplo, de ficção científica, quando você começar a ler um livro de ficção científica, você vai mudar a sua visão e falar, mas como que eu vou descobrir o assunto que eu gosto de ler? No momento em que você pegar um livro e ter aquela sensação que você tem com filme e série de, meu Deus, eu quero ver o próximo capítulo, eu quero ver o próximo capítulo. Quando você tiver essa sensação com o livro, saiba, é aquele assunto ali que você gosta. Então foi isso, descubra o seu método de estudo, estude de uma forma legal, que eu tenho certeza que você vai ser mais produtivo naquilo que você está fazendo, você vai entender mais sobre o assunto que você está estudando, viu? Beijos e até o próximo vídeo.